Noite, abençoados! Como vocês estão? Eu sou o chefe Michel Miranda e essa live terá uma convidada muito especial, a nutricionista Liz. Já já eu vou chamá-la e juntos vamos abordar um tema muito relevante para muitas pessoas que estão em busca de uma alimentação saudável, emagrecimento e recuperação da saúde também. Nós falaremos sobre os motivos que te levam a ter compulsão por doces durante a dieta. Ó, deixa eu chamar a Liz para explorarmos aí os motivos que podem nos levar à compulsão. Olá, Olá! quanto tempo, né? Estamos aqui novamente. Já estava com saudades das nossas Pois lives. é, muito bom, muito bom. Eu sempre tenho um feedback bem positivo aí do pessoal quanto às nossas lives. É, e assim, primeiro me conta um pouco aí da sua história e quando, né, que você começou a entender sobre o impacto direto aí das escolhas alimentares na saúde, mudou a forma com que viu alimentos e também sobre a sua especialização também, né? Vamos lá, então. Só me deem ok se estão me ouvindo direitinho, que eu estou sem meu fone hoje. Tá, Mas tá tá, tudo bem, beleza? aqui tá ok. Maravilha. Bom, sabe que a gente tem muitos alunos e pacientes em comum, né? Eu tenho muita gente que eu recebo no consultório que vem, que é da escola, então isso é muito bacana, mostra que os resultados vão ser muito mais efetivos, né? Porque saber o que fazer e saber fazer da maneira correta a parte da dieta é combo completo para o sucesso. Mas em relação a essa coisa de compulsão, de alimentação, como que eu cheguei nisso? Eu sou formada há mais de 10 anos, não façam as contas, tá? Eu me formei em 2007 e por muito tempo eu atuei na área de nutrição. Para quem não me conhece, Lisoca, nutricionista. Não sei se você falou isso antes, Michel. Ah, mano, pode falar de novo, que agora o pessoal tá chegando, agora tá começando a Maravilha. ter mais gente agora. E eu me formei há muito tempo, e assim, por muito tempo eu tentei trabalhar diretrizes que a gente aprende na faculdade, em pós-graduações, que são as diretrizes alimentares padrão. Tentei aplicar isso, inclusive para mim, em casa, marido, família, amigos, e nunca tive muito sucesso. Até que um belo dia o próprio maridão me trouxe um tal de jejum intermitente. E aí foi o começo de tudo. Achei uma loucura e tal, mas fui começar a estudar. Aí cheguei em low carb, cheguei em dieta cetogênica, fui buscar na literatura, evidência, comecei a aplicar em casa, com o marido, comigo mesmo, inclusive. Saí do pão integral com ricota para uma dieta que tem ovo, que tem bacon, que tem carne gorda, que tem um monte de coisa gostosa. E aí, no decorrer de um ano, nós conseguimos em casa um sucesso de 40 quilos off Nossa. com meu marido. 40 quilos sem atividade física, porque na ocasião ele odiava qualquer tipo de atividade. Então, foi exclusivamente do impacto de uma dieta de mais reduzido teor de carboidrato que a gente teve esse resultado. E eu E a partir dali, vou fazer até um adendo aí, porque muita gente fala da questão da atividade física, né? E eu também perdi os meus 18 quilos sem atividade. Por quê? Porque também a gente não a gente não tem mais aquele fôlego, porque a gente está acima do peso, o corpo está todo inflamado, né? Porque a gente não está né, ativo também. E sem falar na vergonha também. claro, Eu tinha de ir para academia, de ir pra fazer tudo. Então, para mim, foi o primeiro passo. Eu pegar, primeiro eu perder o peso e depois que eu comecei a fazer atividade física, né? com certeza. Esse é um ponto que você tocou que é delicadíssimo e dolorido para muitas pessoas, né? Porque a gente aprende desde pequeno que tem que gastar mais e comer menos. E esse olhar monocromático para calorias, como se fosse o foco principal, traz muitos traumas na vida de quem está aí na luta tentando emagrecer.
Ambiente de academia normalmente tem muito espelho, né? O pessoal que já tá no shape, não sei, você não se sente bem. Então é muito difícil colocar uma rotina dessa logo no início. E aí é bom a gente frisar isso, né? O resultado vem da dieta. Claro que é algo inegociável a atividade física. Inclusive, quando a gente fala de emagrecimento definitivo, a gente não consegue começar essa conversa sem falar de atividade física, especialmente a atividade de força. Mas o que vai determinar é a boca, né? O emagrecimento. É isso É, aí. eu acho que é importante, também é importante, mas eu gosto também de deixar claro que assim, as pessoas às vezes elas não vão porque, nossa, eu vou ter que mudar tudo, vou ter que fazer dieta, fazer atividade. Sim, você vai, mas primeiro vamos começar um ponto de cada vez, né? Vamos, começa Exato. então. Então não precisa fazer atividade. Depois se depois a gente conversa sobre isso. Exatamente. Quem consegue dar conta de tudo de uma vez só, porque são várias mudanças que a gente tem que colocar na nossa vida, né? Tudo junto vai embora, mas quem não consegue, elenca a prioridade e de longe aprender a se alimentar com maior qualidade é o primeiro ponto para se conseguir o tão sonhado emagrecimento definitivo. Pois é, Liz. Então, obrigado por ter aceitado o convite aqui mais uma vez, né? E vamos lá então para algumas perguntas. O que que você Vamos sim. acha? Bora que esse assunto aí é quente. Então eu queria começar com uma coisa que eu julgo bem importante, porque a gente ouve falar muito sobre restrição. Restrição. Eu vejo muito por aí que a restrição pode desencadear a compulsão por doces, que o fulano faz quando nos privamos de certos alimentos, como os doces, o desejo por eles aumentar. Então, assim, Liz, você pode falar um pouco mais sobre como a restrição pode influenciar a compulsão por doces? Vamos falar disso sim. E esse é uma das tantas retóricas dentro da nutrição que não tem fundamento algum e que a gente precisa bater nessa tecla. Eu falo diariamente sobre isso também, mas a gente precisa bater nessa tecla para desmistificar e quebrar paradigma. Isso parece aquela piadinha de criança que a gente fala assim, o que é, quanto mais se tira, mais maior fica. Quanto mais tira, maior fica o buraco. Gente, não é por aí, tá? Não é que quanto mais doce eu tiro, mais vontade eu tenho. É exatamente o contrário. Nós somos um amontoado de comportamentos aprendidos e desaprendidos. Quanto mais eu me exponho a determinados comportamentos, sejam eles de dieta, de exercício, de horário do sono, de hidratação, qualquer coisa, de economizar, né, financeiramente falando também. Quanto mais eu me exponho a um determinado comportamento, mais fácil fica para eu executar aquele comportamento. Mas quase que dependente eu me torno daquele comportamento. Aquilo se torna uma rotina. Com o doce é exatamente assim. Quanto mais eu me exponho àquele sabor, maior eu tenho, mais eu tenho vontade de me expor novamente. E aí isso pode ser justificado basicamente por impactos hormonais que esse doce nos traz. Né? A gente tem assim, a gente consegue ter esses mesmos impactos hormonais com comida saudável, com vida saudável, com hábitos saudáveis, só que o impacto do açúcar, do doce, nessa cascata hormonal é tão suprafisiológico que a gente se torna dependente daquele estímulo para ter aquele mesmo prazer. Então, se a gente quiser deixar esse vício, não se render a esse doce a todo momento, a saída é exatamente a restrição. Não tem nada que funcione melhor nessa vida, e aí eu falo de qualquer área da nossa vida, do que restringir. Se a gente quer comprar uma casa maior, comprar um carro mais caro, o que você tem que fazer? Restringir os gastos. Né? Se você quer fazer uma viagem, você tem que restringir custo, gasto do teu dia a dia para você guardar dinheiro e fazer aquela viagem. Com dieta é a mesma coisa. A restrição, ela é necessária. E aí eu trago essa coisa da restrição, do vício,
para um outro âmbito que muitas vezes faz a pessoa entender o que eu estou dizendo. Alguém já viu aqui tratamento de alcoolismo com pequenas doses todo dia? Só uma dosezinha de uísque não funciona, né? A gente precisa fazer o quê? Abster-se daquilo que o tornou dependente para então a gente conseguir sucesso na eliminação da dependência. Com doce é a mesma coisa. Perfeita a sua observação, porque isso a gente está falando aqui de doce, né? Mas funciona muito com todos os alimentos, né? A pessoa viciada em fast food, ela, ela não vai sentir prazer em comer uma abobrinha. Por Claro mais que não. que ela seja deliciosa, tá? Que eu faço alguns preparos com abobrinha, eu gosto pra caramba. Inclusive, eu acho uma praticidade absurda, porque além de ser fácil de fazer, você não descasca, dá Com dois. certeza. Eu gosto e até dá uma saciedade legal também, né? Abobrinha, enfim. Mas o cara que come fast food não vai sentir prazer em nada. Então, uma coisa tem sódio, que sódio, não o sódio do sal, né? Que não É, é problema, né? Que fique claro. Mas é rica em tudo mais, a pessoa não consegue sentir o prazer na comida de verdade, né? E aí, como que você vai dizer que a restrição causa. Nossa, tá falando agora, restrição gera compulsão. compulsão. Se, na verdade, o que gera é uma vontade de continuar comendo porcaria. É só isso? Não é compulsão. Compulsão é outra coisa. Exato. Eu ia tocar nesse ponto um pouco mais para frente, mas já que você puxou o assunto, é exatamente esse ponto. O transtorno de compulsão alimentar é um negócio que é um pouco mais sério do que simplesmente o exagero ao consumir doces. Se você é do tipo de pessoa que, você que está aqui nos assistindo, que exagera, que tem essa compulsão por chocolate, por doces de modo geral, por sorvete e tal, mas quando vê um prato de comida, não comete esse ato de exagero até passar mal, você não é compulsivo. Você tem esse comportamento de exagero, simplesmente. A compulsão mesmo. Até tem uma psicóloga que fala muito bem sobre isso, que é minha parceira, acho que é a nossa parceira também, a Ah, Regiane Repzuki. Ela explica claramente sobre isso, ela é especialista em comportamento alimentar, que o transtorno de compulsão alimentar te leva, em casos mais graves, a comer comida do lixo. É um negócio assim, só para vocês entenderem, claro que esse é o caso mais extremo, mas esse é o ponto. Não é simplesmente selecionar o que você vai exagerar. Se você seleciona, se você, eu sou compulsivo por pizza. Não, você é exagerado só, você não tem compulsão alimentar. é. Eu achei bem legal ali, ó, num comentário que a gente nem vai responder agora, mas enfim, depois vai abrir. Mas eu tá bem na linha que a Elizabeth fala assim, ó, essa semana eu estou zero doce, inclusive frutas. Tô certa? É uma estratégia, tá? É uma das estratégias que eu gosto de utilizar para modular paladar. Quando você fica um tempo sem essa exposição, porque o que acontece? Trocar o doce com açúcar por adoçantes, que sejam calóricos ou não, artificiais ou naturais, em alguns casos não é o mais interessante a se fazer, porque você se mantém com o paladar, vamos chamar de viciado, no sabor doce. Então, ainda que não tenha caloria, o seu comportamento de buscar esse sabor a todo momento permanece. A única diferença é que não vem no açucareiro, que não vem do açúcar. Mas a gente precisa, para realmente resolver esse problema do excesso de doce, da dependência do sabor doce, é se abster. E aí, um período sem o sabor doce faz com que, quando você for quebrar essa tua regra de excluir totalmente o doce do seu paladar, quando você come um morango depois de uma semana, 10 dias, esse morango tá num doce tão suficiente que você não vai ter aquela vontade de comer brigadeiro, sorvete, essas coisas extremamente doces. Então, uma estratégia que eu gosto bastante de usar,
Funciona em muitos dos casos, mas é aquela coisa da individualidade. A gente tem que ver caso a caso. Mas tenta aí ver como é que você se sai. Eu já conheci tudo, tá? Nesses meus 8 anos de low carb, eu já conheci muita gente que se adapta melhor, trocando, né? Trocando por pelo menos os doces convencionais por alguns doces low Com carb e outros certeza. para se para tornar algo sustentável. E teve muita gente que eu também conheci que melhor foi estar de cara e depois, Exato. né, depois acrescentar alguma coisa em situações eventuais. E eu vou falar que até assim, por exemplo, eu sou um que eu volto e meia estou recalculando a rota. Por exemplo, quando eu vejo que eu estou muito assim, sabe, muito doce, mesmo low carb, mas não doce extremamente calóricos e tudo mais. Eu fico alguns dias sem e volto tranquilo depois, numa boa, tudo bem. É só mesmo uma questão de autocontrole minha, né? É uma questão de se conhecer depois, né? Esse é um ponto bem importante do autoconhecimento. Nenhuma estratégia é padrão para todo e qualquer ser humano. O meu exemplo, eu não posso, assim, eu tenho total controle, adoro doce, frequentemente estou em casamentos com o Ricardo e tal, nos eventos lá, e eu estou muito exposta a docinhos de festa. Eu sei que se eu comer um, eu não vou parar naquele um. Eu vou ficar comendo até tá assim, nauseada já. Eu faço esses excessos. Mas esse é um conhecimento que eu tenho. Eu não posso fazer exceção que eu não consigo fechar mais a porta. Aham, Agora, se você é do tipo que consegue comer um pedacinho, um pouquinho, beleza, dá para ter todo dia um docinho low carb, não tem problema. sim. E aí, eu acho que até pode ter uma ligação, né, com, com a restrição ali, questão. Algum ponto eu acho que chega a dar uma ligada, mas sobre as questões emocionais, né? Muitas vezes o consumo de doce está ligado a sentimentos, emoções, como o estresse, ansiedade, tristeza, ou até mesmo a felicidade, né? É, sim, pode ser uma maneira de lidar com as emoções. E aí, Liz, eu queria saber assim como que as nossas emoções, né, afetam o nosso desejo por doce. Emoções são sempre um problema quando a gente está falando, fazendo dieta, né? Especialmente para emagrecimento. Mas assim, ó, existem três pontos que eu quero abordar em relação a essa coisa das emoções, mas os três pontos se resumem a um: dopamina. A dopamina é o hormônio relacionado a prazer e à felicidade. Então, a gente precisa dela, seja de uma forma ou de outra, para ter esse controle de prazer, de humor no nosso dia a dia. E aí, assim, os três pontos que eu quero mencionar. Primeiro, a gente busca, como forma de aplacar a emoção ruim, os doces como uma forma de recompensa. É aquela coisa que a gente faz no fim do dia, sabe? Tomei café lindamente, meu almoço foi maravilhoso, eu treinei, redução da ingesta calórica absurda e tal, trabalhei um monte. Eu mereço uma pizza no fim do dia. Eu mereço qualquer coisa calórica, hiper palatável no fim do dia. Esse é um sistema de recompensa que a gente ativa com o doce, que faz com que a gente aplaque essa emoção ruim do cansaço, do tédio, do estresse, enfim, qualquer tipo de emoção ruim. É o que acontece com a mulherada de TPM. Então, a gente não come açúcar porque algo na nossa fisiologia justifica a necessidade do açúcar. Não, a gente não precisa comer nem um grãozinho de açúcar, tá? E acreditem, nem um grãozinho de açúcar mesmo. A gente come porque ele dá essa sensação de prazer imediato, de recompensa. Então, esse é o primeiro ponto. Existem outras formas da gente aumentar a dopamina, que não com doce, só que a gente precisa aprender a fazer isso. Segundo ponto, existe uma questão, por que tem algumas pessoas que cedem mais ao doce para ter prazer? Porque existe uma questão de memória afetiva. É muito complicado
complicado lidar com pessoas que sempre tiveram no doce, desde criança, a recompensa, o prazer, esse ponto de prazer mesmo. O papel importante que a gente percebe do sabor doce é diferente a depender da sua exposição, de como você tem a memória desse sabor na sua vida. Então, esse é um segundo ponto, por isso que algumas pessoas têm mais essa necessidade e outras nem tanto. E o terceiro ponto, e talvez seja o que vai acalmar o coraçãozinho de vocês, que tem dificuldade de lidar com as emoções, é que esse comportamento do buscar doce para ter prazer, ele é um comportamento aprendido. Então, assim como a gente aprende, a gente desaprende. Assim como a gente se expõe e condiciona o corpo a sempre buscar aquilo, sinalizar, eu quero doce, e você vai e come, a gente consegue fazer com que o corpo não faça mais isso. Então, a gente é um amontoado de comportamentos aprendidos e desaprendidos. Claro que, e aí é o ponto que muitas vezes as pessoas falam, mas restrição gera compulsão. Porque ao final de uma semana, sem nada de doce, eu fui lá e caí de boca numa pizza de chocolate. Porque inicialmente, sim, até que você module os seus hormônios, não vai ser um negócio, uma tarefa totalmente tranquila. Você vai aos pouquinhos condicionando isso. Então, assim, a gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem, não é do dia para a noite. Mas, basicamente, em relação às emoções, é isso. A recompensa, que a gente busca no sabor doce pela dopamina, a memória afetiva, que algumas pessoas têm e outras não tanto, e a questão do comportamento que é aprendido e desaprendido. E lembrem disso tudo que eu falei em relação a regular dopamina. Pessoal, eu vou só falar sobre da Glória, que ela colocou ali. Eu amo comida saudável, sou adepta a low carb, mas o chocolate. Eu vou falar sobre o chocolate, eu tenho até algumas dicas para te dar. Essa questão do chocolate, eu vou falar para vocês. Nossa, eu comia muito chocolate, eu era muito louco no chocolate. E eu comecei a perceber que eu era louco, era pelo açúcar em si, não de fato pelo chocolate. Hoje, sim, hoje eu gosto de chocolate, mas eu gosto mais de um chocolate 90%. E essa é a dica que eu te dou. Se acostume a consumir chocolates amargos, porque eles não são tão palatáveis. E aí, quando você come, você não quer comer uma barra inteira. 2 quadradinhos é o suficiente. Então, você condicionar ao sabor mais amargo, a boa parte do açúcar, é muito importante. E o que eu vejo aí hoje tem uma rixa muito grande entre nutricionistas que trabalham com a linha low carb e nutricionistas que odeiam low carb. E o pessoal, qual que é o argumento deles no chocolate mais amargo? Eles dizem assim: chocolate mais amargo, chocolate tem a mesma quantidade de calorias. Mas essa é a chave, a gente não está falando de calorias, a gente está falando de quantidade também. Né? São muitas. Tem várias questões aqui envolvidas, não é só caloria. Né? Então a gente não está falando, tudo bem que os calorias iguais, só que se eu pego um chocolate ao leite, eu vou querer comer a barra inteira. Se eu pego um 90%, eu vou comer 2 quadradinhos e tá ótimo, com um cafezinho. Então, nossa, maravilhoso. Né, Alice? Eu tenho chocolate todo dia na minha rotina. Claro, se eu quiser parar, eu sei que eu consigo não ter, né? A gente tem essa coisa de condicionar o corpo. Mas isso não é uma coisa que me atrapalha, porque o meu chocolate também é amargo. Precisa ser 90, que é bem amargo, você que tá começando, né, a trocar, a reduzir açúcar. Não precisa. A partir de 70% cacau já é um bom percentual. Vocês vão ver na lista de ingredientes açúcar e tá tudo certo, só que a quantidade é muito inferior a um chocolate ao leite. E aí, assim, o ponto chegou no 70,
na primeira vez ele vai ser amargo no paladar. Conforme vai passando o tempo, você vai perdendo essa sensação de que ele é tão amargo, porque a tua referência muda. É. Quando chegar nesse ponto e você perceber que, opa, eu tô querendo comer meia barra, aumenta esse percentual. Porque aí a gente está falando de um novo condicionamento em que você ainda se mantém com um comportamento exagerado. Então tá na hora de subir o percentual. E aí vai para os 90 do Miranda ali, que eu também adoro, mas acho mais difícil de encontrar. Na verdade, eu acho que assim, 70 hoje em dia a gente encontra de várias marcas e de vários preços, né? Exato. Bem baratos. E o 90, até não come muito, porque ele é bem caro, né? Então, eu acho que a gente só encontra o da... Tem até um nesse, um outro que é 85, que é bem a produção brasileira, é muito bom. E, enfim, mas eu acho que eu falei logo no 90, mas porque 70 já é bem doce, já é muito doce, né? Dependendo de 70 principalmente, ele já é bem doce. Mas, né, é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Liz, seguinte, às vezes o desejo por doce pode surgir devido à falta de nutrientes essenciais na nossa dieta, né? Por exemplo, a falta de magnésio pode aumentar a vontade de consumir açúcar. E quais nutrientes ou macronutrientes, né, são essenciais para o desejo por doce? Magnésio é um exemplo muito bem lembrado. Ele participa da regulação do açúcar no sangue. Então, se ele está baixo, a gente tende a ter mais esse impulso em buscar açúcar na alimentação. Mas não só magnésio, cromo também é um alimento que participa dessa regulação do açúcar no sangue, tanto que são suplementos que frequentemente são utilizados no contexto do controle do diabético. Onde a gente encontra esses dois minerais, magnésio e cromo, a gente encontra nos vegetais verdes escuros, então brócolis, abobrinha também tem um pouco, folhas verdes também a gente encontra, nozes, oi? Couve, espinafre. Couve, isso. As folhas, normalmente todas elas têm um teor legal de cromo e magnésio. Nozes, pimentão verde também tem. Sementes, e aí não confundam sementes com cereais, com grãos. Eu tô falando da chia, linhaça, gergelim, girassol, essas sementes também com um teor legal. É bom incluir uma colherinha por dia ali, pode polvilhar numa salada e tal. Fechou. B12 também é um exemplo de nutriente, de vitamina, que participa, só que aí de outro hormônio. Enquanto magnésio e cromo participam regulam, né, o açúcar no sangue, a B12 ela participa da regulação da serotonina. Então, é outro hormônio também relacionado com o bem-estar. E se a gente está com esses hormônios que são neurotransmissores, né, relacionados ao prazer, humor, bem-estar baixos, os nossos impulsos de buscar isso na comida é muito maior. Então, a B12, ela está envolvida diretamente nesse mecanismo. Onde tem B12? Proteínas de origem animal. A gente não vai encontrar B12 em proteínas de origem vegetal. Ela é uma vitamina exclusiva dos alimentos de origem animal. E aí, quem é vegano, se por acaso tiver algum vegano aqui, acredito que não, né? Os veganos não se interessam muito pela low carb. Mas se tiver, saibam que precisa suplementar. Não vai ter em proteína de origem animal. Vegetal, desculpa. Além disso, claro que a rotina de sono adequada, hidratação adequada. Falando do sono especialmente, quem dorme mal, quem tem um sono reparador, não tem um sono reparador, dorme pouco, médicos, plantonistas, que costumam dormir muito pouco, né? Enfim, são pessoas que geralmente têm o impulso de comer comidas hipercalóricas e hiperpalatáveis, doces, são muito comuns nesses contextos de sono ruim, tá? Então, a gente precisa ter, de alguma maneira, regular isso, tá? O sono é muito importante, a hidratação também. Muitas vezes a gente gera
um desconforto no corpo por estar desidratado e interpretamos isso como vontade de comer alguma coisa. E normalmente essa alguma coisa é aquele docinho. Então, a gente precisa estar bem hidratado. E um outro ponto, e talvez o último, até que eu separei aqui, é triptofano, tá? Que normalmente quem já foi nutri, quem já foi médico e relatou essa coisa da dificuldade de não comer doces, foi suplementado com triptofano. E não adianta suplementar o triptofano, que é um aminoácido, se você não dá condições para o teu corpo utilizar esse aminoácido. O triptofano, ele é um aminoácido usado, ele é precursor da serotonina. Então, a partir dele, a gente produz, sintetiza a serotonina no corpo. Só que para esse processo acontecer, para esse mecanismo ser eficiente, eu tenho que dar condições para ele. E o que é a condição? Sono, hidratação, uma alimentação anti-inflamatória, não beber em excesso, não fumar. Então, por isso que eu digo, não adianta suplementar, tá? Nenhum suplemento, cápsula vai conseguir compensar hábito ruim. Então, você precisa. Triptofano tem aonde? Proteína de origem animal. Da mesma forma. Então, se a gente cuidar bem da nossa alimentação, é engraçado como muitas vezes parece que a gente fala sempre a mesma coisa, né? Mas é uma única solução para diversos dos problemas que a gente tem em relação à saúde, a peso, né? É comida saudável, mais proteína, baixar carboidrato, é mais ou menos por aí. Então, na verdade, né, Liz, a gente tem muito, não é uma coisa só, né? É um conjunto de coisas. E deixa Exato. eu dar uma coisa ainda nessa questão. Você acha que um consumo adequado de proteína ajuda a controlar essas vontades de doce? Sem sombra de dúvida. Por quê? É muito mais fácil você não sucumbir às tentações que você tem no seu dia a dia quando você está com a saciedade boa, quando você está com o seu apetite reduzido. E a gente não fala em melhorar a saciedade sem falar de bom aporte proteico. As gorduras também se enquadram nesse contexto, mas eu diria que até mais ainda a proteína. Tá? O tempo de digestão do alimento proteico, né, carnes e ovos, ele é um pouco mais longo, o que não tem nada a ver com apodrecer carne no estômago. Se alguém já ouviu isso, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Ele tem realmente um tempo mais longo de digestão, a digestão é um pouco mais trabalhosa para o corpo. Só que isso é uma baita de uma vantagem, porque quanto mais tempo, quanto esse tempo estendido de digestão faz com que a gente tenha fome de novo mais tarde. Então é muito mais fácil não ceder às tentações quando você está saciado. Agora, imagina, com fome, de dieta, né? Comendo menos, tentando comer pouco, passando fome, não vai conseguir. Você vai ver um doce, vai ceder. Sim. E assim, ó, os nossos hábitos alimentares, né, eles têm um papel importante. Comer doces regularmente pode se tornar um hábito difícil de quebrar. Com certeza. Como que a gente pode quebrar, né? A gente pode dar esses hábitos alimentares para reduzir a compulsão por doce ou acabar. Um dos pontos principais, e eu sei que é difícil isso, mas é de fato a abstenção. Você deixar de se expor àquilo que você não controla. Qualquer tipo de alimento, ele não é para você se você come ele em excesso. O alimento não pode te controlar. Nesse sentido, não comer doce, simplesmente não comprar, não ir onde tem, tentar não estar em ambientes sociais onde a exposição é maior e que você não tem controle. Então, tenta controlar o seu ambiente. E aí, nesse contexto de home office que a pandemia nos trouxe, eu sempre digo que é o melhor cenário para fazer dieta, já que a gente tem um ambiente da nossa casa muito mais controlado do que fora dela. Especialmente quem mora sozinho ou só com o marido, enfim, família menor, você controla o que tem ali dentro. Então, para você ter facilidade de não ceder ao doce, não compre e não tem em casa. Simples assim. Então, esse é um primeiro ponto bem importante, a abstenção, é aquela coisa da restrição, né? Tem que ter, não adianta. Depois, se expor ao mesmo tempo a comida mais natural, minimamente processada,
Nesse processo de se abster do processado, do ultraprocessado e se expor mais ao natural, você faz o que a gente chama de modulação de paladar. Então, teu paladar está aqui em cima para ter prazer com comida. Quando a gente faz a modulação, teu paladar vai precisar disso aqui de sabor para ter o mesmo prazer com a comida. E é por isso que nós aqui, né, que somos adeptos a low carb há mais de 7, 8, 10 anos, a gente não precisa desse sabor intenso, intensificado por açúcar, glutamato, gordura, combinação de amido com gordura, para ter o mesmo prazer que quem busca uma pizza tem, porque a gente modulou o paladar. Então, essa abstenção e a exposição é fundamental, né? A abstenção do junk food, do processado, e mais exposição à comida natural, desenvolver o paladar. Depois, o que ajuda muito também, além da abstenção do sabor doce, é se expor a alimentos mais amargos e mais azedos. Então, eu tô aqui, ó, com uma aguinha com gás e limão espremido. Em outros tempos eu adoçaria, porque eu preciso, né, do docinho. Hoje não preciso. Então, a gente tem que se expor mais. Limão, o processo do café sem açúcar, que muita gente já passou, isso é extremamente difundido já nas redes sociais. Mas no começo não é legal, não é gostoso, não tem prazer nenhum. E depois você vai estragando o café quando você coloca açúcar, porque modulou o paladar. Então, azedos e amargos ajudam bastante a gente a modular esse paladar. E tentar trabalhar temperos da tua alimentação sem intensificadores de sabor. E aí o Miranda dá um show nisso aqui, de como fazer para o alimento ficar bom sem sazon. Né, Miranda? Ah, com certeza, né? Porque isso é muito recente, né? Isso entrou agora, é uma coisa muito. Antigamente não tinha isso, né? Mas também, eu pessoas cozinhavam, demoravam muito mais tempo na cozinha, elas ficavam, e hoje é uma rapidez, né? A correria do dia a dia. Mas a gente consegue sim dar sabor na comida, usando os temperos certos, né, para cada alimento e usando das técnicas corretas também, né? Não adianta você, por exemplo, você temperar, usar temperos mascarar a falta de técnica que precisa para fazer o bife, porque bife precisa de sal e pimenta. E se você tá o meu, eu coloco isso, tudo bem, você pode colocar o que você quiser, mas desculpa te falar que está faltando alguma outra coisa ali, principalmente técnica. Então, por isso que entender melhor, né, sobre gastronomia, entender é fundamental para você ter a qualidade, o prazer do dia a dia. Com certeza. Então, acho que esses são pontos chaves, assim, em relação à mudança do paladar. Paladar infantil é um caso mais delicado ainda, que a gente precisa trabalhar, às vezes demora mais, mas é se expor, não adianta. Igual criança, se oferece uma vez, oferece de novo, até que o teu paladar vá se desenvolvendo. Você não precisa gostar de absolutamente tudo, né? Tem coisa que a gente não vai gostar mesmo, mas você não sabe se gosta de verdade ou não, tentando comer uma ou duas vezes. Então é a exposição, é tentar, é forçar a barra ali no começo até desenvolver esse processo de paladar pro natural. Elis, o que você diria assim de alguma alguma dica prática assim, rápida para as pessoas, para ajudar quem precisa superar aí a compulsão por doces durante a dieta? Tem tantas dicas, é difícil dar uma dica, mas não adianta a gente tentar qualquer alternativa. Ou restrição total, como alguém aqui, não lembro quem comentou que está 7 dias sem doce, ou mesmo trocar por doces low carb. Nenhuma estratégia funciona plenamente se a gente não tiver o contexto. Sentado no sofá assistindo Netflix, as coisas não acontecem. E aí, nesse sentido, eu convido quem ainda não faz nenhum tipo de atividade física a fazer que seja uma caminhada. A gente falou no começo que não é pré-requisito,
para a gente começar o processo de emagrecimento, a atividade física, de fato não é. Mas ela vem a contribuir em diversos aspectos comportamentais, hormonais, metabólicos, que vai fazer com que a gente tenha esse prazer frequentemente buscado na comida, naturalmente. Então, com a atividade física regular, a gente consegue elevar dopamina, serotonina, endorfina, todos esses neurotransmissores que muitas vezes sobem com comida. Então, a gente consegue de forma natural, sem caloria. Então, ainda que não se sinta bem na musculação, na academia, qualquer atividade física controlada no ambiente com mais pessoas, você não consegue ir nesses locais, faz uma caminhada, mas coloca isso como prioridade. Não adianta ir uma vez na semana. Todo dia, meia horinha, faz uma caminhada, sabe? Coloca um tênisinho e vai. De preferência, quem consegue a primeira atividade do dia seja atividade física. Porque aí, dois aspectos. Cascata hormonal, que esse comportamento vai desencadear ao longo do teu dia. E você começa também com pequenas vitórias. O fato de você conseguir sair cedo da cama para fazer algo que não gosta já é uma vitória. O fato de você vencer o frio, que eventualmente, né, dependendo de que região você tá, enfim, Curitiba tá sempre frio, já é outra vitória. Regularidade, mais uma vitória. Normalmente eu faço 20 minutos, hoje eu consegui meia hora, outra vitória. Então, essas pequenas vitórias nos comunicam que a gente é capaz. Então, isso é muito bom, emocionalmente falando, para desencadear outros bons comportamentos. Pequenos, de hidratação, de não furar a dieta, sabe? Então, eu acho que principalmente nesse aspecto é buscar fontes de prazer associadas que não sejam calóricas. No início, quando você começou a falar agora, eu lembrei de uma teoria que eu tenho aí. Você já ouviu da minha teoria que água com limão cresce? Acho que não. Não, porque é o seguinte, lá atrás, né, entrou a onda de água com limão, né, para tomar injeção, emagrece e tal. E aí eu costumo dizer que água com limão emagrece sim. Porque, na verdade, quem está disposto a começar o dia fazendo careta, tomando água com limão, está disposto a outras coisas também. E, na verdade, tudo, às vezes, o que a pessoa precisa é aquela água com limão para dar aquela, sabe, uma energia extra para ela acreditar que ela está mudando alguma coisa muito, muito intensa dentro dela. E, de fato, muitas pessoas começam com uma água com limão. Por mais que não tenha, assim, não tenha função científica alguma, né, na questão do emagrecimento, o contexto. Então, eu chego à conclusão que a água com limão emagrece sim, porque o cara que toma água com limão, ele caminha logo depois também, ele vai fazer uma caminhada, ele reduz a quantidade de açúcar, do consumo de alimentos processados, enfim. Então tem uma mudança por trás disso, né? Perfeito, adorei a analogia. E assim, ó, eu escuto muitas vezes isso lá no CrossFit, que quem acorda às 5:30 da manhã para fazer CrossFit é capaz de qualquer coisa. Acho que é a mesma linha de pensamento, né? Quem toma um negócio azedo logo de cara em jejum é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive dieta para emagrecer, que não é a coisa mais difícil do mundo quando feito da maneira correta. É verdade, né? A Jossane, eu tô comendo quase nada, quase de comida, não perco peso. É isso, já faz uma semana, não janto, tô fazendo musculação, cardio e nada. Aqui a gente tem muita coisa para investigar. Quanto tempo você tá de dieta, tá? E aí, assim, claro que ainda que você esteja pouco ou muito tempo de dieta, se você não tá engordando, tá mantendo, agradeça por isso, comemore isso também. Pensa que em outros momentos da sua vida, talvez você estivesse ganhando peso, agora não, você está estacionada. Outro ponto também, o processo de emagrecimento, essa jornada, ela não é uma linha crescente eterna. Você faz platô, você perde um pouquinho o teu progresso, ganha peso de novo, aí você perde de novo.
é assim, é uma bagunça. Então, não fique tão presa a só essa curva crescente. Segue no processo. Confia no que você está fazendo. Outra coisa, você está olhando só peso de balança? Talvez isso não queira te dizer absolutamente nada. E aí eu te convido a não ficar se pesando. Especialmente se você está treinando, está fazendo alguma atividade física. Você pode estar mudando a tua composição corporal e isso não mostra na balança. Veja medidas, veja roupas, faça foto uma vez por semana, a cada 15 dias. Então tem muita coisa para a gente analisar, né, nisso que ela está falando ali. Já vi gente mandar mensagem para mim assim, chefe, parei de emagrecer. Aí eu, nossa, mas o que você está fazendo diferente? Não, nada, mantendo. Assim, eu tô entrando nas minhas roupas menores, mas eu parei de emagrecer. Eu falo, pô, abençoado, você está querendo, você prefere um número numa balança a entrar nas suas calças antigas? Porque existe uma mudança corporal, como você falou, principalmente na questão do exercício, né? Se a pessoa estiver fazendo exercício. E muitas coisas que acontecem também como é que a gente pode dizer? A pessoa acaba perdendo gordura, mas tá ganhando massa, né, na academia, enfim. Não existe aquela troca que o pessoal fala, né, mas existe uma perda e um ganho. Exatamente. A gente tem que desapegar da balança o quanto antes. Ela só serve para nos frustrar. A Paula também comentou aqui, ó, irmã está acima do peso, o médico diz que desregulados, enquanto isso não for resolvido, treinar na academia é jogar dinheiro fora. Fiquei indignada, isso procede? Claro que não. Com certeza não. O treino vem a contribuir com esse equilíbrio hormonal. Inclusive, se a gente está falando do diabético, que é também um quadro de desequilíbrio hormonal, principalmente envolvendo insulina, é pré-requisito para remissão do diabetes, falando do tipo 2, a atividade física, né? Porque a gente melhora a sensibilidade e a ação da insulina. Então, não procede, não. A Carol coloca assim: é melhor uma dieta perder gordura e depois para ganho de massa ou tentar os dois ao mesmo tempo? Você não precisa separar as coisas. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Inclusive, se o teu percentual de gordura é mais elevado, fatalmente, fazendo uma dieta correta e treinando, você vai ter um ganho de massa expressivo, massa magra, ao mesmo tempo que perde gordura de forma expressiva também. Especialmente se você nunca treinou e começar a treinar agora, isso é muito comum de acontecer. Então, você não precisa separar as coisas, não. Eu acho que assim, mais no início é necessário ficar tentando separar, né? Mas depois, um dia, aí você pode pensar em fazer isso separadamente, né? Fazer um cut, um bulk. O foco da dieta, para quem tem excesso de gordura, sempre vai ser emagrecimento. Falando do aporte calórico, principalmente. Mas quando a gente tem um percentual de gordura mais elevado, o corpo vai usar esse excedente calórico do corpo mesmo. E aí, se você sinaliza com treino essa massa muscular, com certeza, mesmo que você não foque, vai vir massa muscular também enquanto você está emagrecendo. E é o melhor cenário do emagrecimento, porque aí a gente emagrece aumentando a velocidade de metabolismo, muito mais fácil depois manutenção do peso. Ó, a Bia coloca assim, ó, faço funcional, academia e caminhada. Consigo, tá, emagrecer, ela colocou agradecer. Não uso nada com açúcar, trigo e não tenho resultado. Estou na menopausa, 56 anos. Como é que é o nome dela? Não achei essa pergunta. A Bia, Bia, não é só trigo, tá? Trigo é um dos pontos, tá? Inclusive falando de low carb ou falando de glúten, que muitas vezes é isso que a gente tenta fazer, né? Tirar o glúten. Mas para quem tá na menopausa, tem um problema muito sério em relação à queda do estrogênio. Com a queda do estrogênio, a gente tem um aumento na nossa resistência à insulina, tá? E essa resistência à insulina favorece acúmulo de gordura e perda de massa muscular. Então, a low carb vem exatamente nesse cenário te ajudar a equilibrar de novo
esse impacto da menopausa. Porque low carb não tem nada que estimula muito a tua insulina, então você não vai ter esse problema em relação a acumular gordura, tá? Então não é só trigo, tem que ver todo o resto da tua dieta, da tua ingesta dietética, né? A Luciane coloca assim, ó, eu me peso todos os dias. Isso é muito ruim, eu sei, mas estou nesse ciclo há muito tempo. E, Luciane, eu tenho certeza que você está aqui nessa live hoje porque você está a fim de quebrar alguns ciclos, algumas. É, Então, bora parar de se pesar, porque uma, tem uma questão muito importante que é assim, ó. Você se sente feliz ao perder 300 gramas? Ah, você até, você até fica, mas fica felizinho. Você prefere perder 300 gramas ali, né, todo dia, ou perder 1 quilo e pouco, né, 1 quilo uma semana? Então, assim, ou às vezes você não perde nada, né? E aí você fica frustrada por isso. Então, para de se pesar e deixa ali para se pesar de 15 em 15 e olha lá. tá na hora então de quebrar esse ciclo e quem sabe até a balança. Ela não vai te ajudar nesse processo. Boa, quebrar até a balança. Bem boa isso daí. A Nazaré, ela coloca assim, ó, 58 dias de uma cetogênica limpa, 30 gramas de carbo. Perdi 8 quilos terça-feira passada. Abri para 2 fatias de pão e a vontade de doce veio louca. Até hoje não consegui me livrar e voltar. Aí tem a coisa do autoconhecimento. Aquela situação em que a gente precisa individualizar a estratégia está aqui, tá? Existem pessoas que modulam comportamento alimentar, modulam paladar, fazendo, sei lá, 20 dias de dieta, 15 dias de dieta. Ah, não tem mais vontade de doce, tô adorando os vegetais, tá ótimo. Existem pessoas que não, que demoram mais, tá? Então, se você provavelmente é dessas pessoas que demoram mais, ainda não tá na hora de fazer esse tipo de exceção. É claro que se você faz uma exceção dessa e o peso da balança simplesmente sobe, esse não é o critério para você não fazer exceção, que vai subir mesmo. Você vai ter mais líquido, glicogênio muscular, ok. Agora, se você se perde, não consegue voltar para a sua dieta, não está na hora de fazer exceção. Mas parabéns pela evolução. 58 dias? Não, 50 dias, 8 quilos? Muito bom. É que às vezes eu falo para as pessoas que elas não estão prontas ainda para fugir da dieta, né? Não foge, não foge. Se você não está pronto Exatamente. para fugir, e talvez e isso serve tanto para a cetogênica, como para a low carb, como para qualquer mudança, né? A gente tem que pensar antes de fazer qualquer fuga. Não quer dizer que você não possa fugir. Hoje eu tenho eu consigo fazer isso e voltar em seguida, né? Só que eu tenho também uma teoria comigo que é assim, eu não fujo 2 dias seguidos, né? Só ter uma fuga de um dia e o outro é dieta normal. Porque quando você se distancia 2 dias é muito mais difícil. Quanto mais você se distancia, você demora. Tá. É aquela velha história. Eu sou expert em fazer isso, em ficar 2, 3 dias, daqui a pouco eu falo assim, hoje, se eu vou todo dia, eu nem vou. Agora, se eu fico um dia sem, outro dia sem, outro dia sem, eu já penso, mas hoje. Amanhã eu vou. Não para. Tipo, parou um dia, o outro sai, né? Fugir da dieta um dia, o outro dia não. Hoje eu vou fazer. Né? Exatamente. Mesmo de férias, em viagem, sabe? É claro que a gente tem uma certa flexibilidade a mais, né? Se está em um lugar diferente, você vai querer conhecer culinária, sabores, tudo bem. Mas não é simplesmente chutar o balde, esquecer que existe dieta, porque depois é muito mais difícil voltar. Tá? E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer muito a todos que participaram dessa live aqui sobre compulsão por doce durante a dieta e agradeço especialmente aí a nossa
convidada, né, a Nutri Listoca, por compartilhar, né, esse conhecimento valiosíssimo. E lembre-se, né, que a compulsão é um desafio bem comum, mas com conhecimento adequado e a abordagem correta, a gente pode superar, tá? E manter uma alimentação saudável sem ser sofrido. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É sempre muito proveitoso para mim estar aqui. Gosto muito do assunto e tudo mais. E para quem estiver ouvindo, gente, não se corrompam com mídia, que a mídia vai falar muito do contrário do que a gente pregou aqui, do que a gente falou aqui. Mas não tem evidência científica alguma de que restrição gera compulsão. Isso é a maior bobagem que vocês vão ouvir em relação a doces. É isso aí. Já sigam a Liz também, pessoal. E Sigam se a... tiverem dúvidas, podem me mandar também, que uma hora é pouco para a gente falar de tudo isso que tem para falar. Podem me mandar. Com certeza. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Liz, mais uma vez. E até a próxima, né? Até a próxima, gente. Beijão. Tchau, tchau.